Tudo começou com uma simples imagem, um instante capturado calmamente na superfície de um planeta distante. No dia 4 de outubro de 2025, no interior da cratera G0 em Marte, o rover Perseverance da NASA realizava um escaneamento rotineiro do céu. No entanto, através da atmosfera marciana rarefeita, a sua câmara de navegação registrou algo inesperado, um objeto luminoso que traçava um trajeto reto e radiante pela noite vermelha. Inicialmente, parecia apenas um cometa, nada de extraordinário. Mas ao examinar os dados, os cientistas detectaram uma anomalia. O objeto era excessivamente brilhante, com uma intensidade constante, e deslocava-se a uma velocidade impressionante. Essa imagem, um rastro de luz pairando sobre o horizonte marciano, marcou o início de uma das narrativas mais enigmáticas da astronomia contemporânea. Pois o que o Perseverance observou naquela noite talvez não fosse um fenômeno natural. O seu nome é Triae Atlas, um objeto interestelar, um visitante originário de além do nosso Sol. E as revelações que trouxe podem alterar o que entendemos sobre os intrusos cósmicos. Quando o telescópio Atlas, no Chile, o detectou pela primeira vez, os astrônomos registraram-no como um cometa vulgar. Contudo, em poucos dias, surgiram irregularidades intrigantes. A sua órbita não seguia o padrão típico de um cometa. O percurso era mais afiado, preciso, quase intencional. Seguiu-se o cálculo da velocidade tão elevada que nenhuma força gravitacional solar a poderia ter retido. Isso apontava para uma única conclusão. Provenia de outro sistema estelar. Mas este não era o nosso primeiro encontro com um visitante interestelar. Em 2017, o mundo conheceu o Oumuamua, o primeiro objeto alguma vez avistado a atravessar o nosso sistema solar vindo do espaço profundo. Tinha forma de charuto, rodopiava de modo peculiar e dissipava-se mais rapidamente do que qualquer cometa registrado. Depois surgiu Boris, um cometa interestelar autêntico, expelindo gás e poeira como um peregrino gelado de terras longínquas. Triae Atlas distinguia-se. A sua órbita entrelaçava-se quase perfeitamente no plano dos planetas, um caminho tão alinhado com o nosso sistema solar que parecia orientado. E ao passar por Marte, o padrão de brilho alterou-se de forma inédita em qualquer cometa. A NASA optou pela prudência. Os relatórios oficiais classificaram-no como um artefacto óptico, um efeito de sobreposição devido a múltiplas frames capturadas durante o movimento do cometa. Mas os dados brutos contavam uma história diferente. O brilho era demasiado uniforme, a geometria impecável. Parecia um cilindro alongado e luminoso, com gradientes de sombra que sugeriam profundidade e forma estruturada. Em fóruns online, cientistas, engenheiros e entusiastas de teorias conspirativas debatiam a mesma dúvida. E se não fosse apenas uma rocha? Poderia tratar-se de uma sonda? Uma mensagem antiga de outro mundo, deslizando silenciosamente pelo nosso sistema? Ninguém o pode confirmar. Mas o que podemos verificar é igualmente alucinante. À medida que Triae Atlas se aproximava de Marte, o Sol libertou uma ejeção de massa coronal massiva, uma tempestade de plasma capaz de fundir proteções de naves espaciais. Essa tempestade atingiu Triae Inteligência Artificial Atlas em cheio. Em vez de se desintegrar ou intensificar como um cometa comum, o seu brilho atenuou-se. A coma, a nuvem de gás e poeira que o envolvia, desapareceu quase de imediato. Normalmente, isso indicaria evaporação do objeto. Porém, as leituras de radar confirmavam a sua presença, intacto, sólido, e a refletir a luz solar de modo alterado. Que tipo de objeto natural resiste a um embate solar assim? Essa interrogação mobilizou telescópios por todo o mundo para o observar. O Hubble, o James Webb, até o Mars Reconnaissance Orbiter voltaram as suas lentes para este viajante silencioso. Os achados foram desconcertantes. A luz de Triae Atlas exibia uma polarização negativa extrema, ou seja, a forma como dispersava a luz solar contrariava o comportamento de poeira ou gelo comuns. Isso ocorre tipicamente em superfícies metálicas ou artificiais, ásperas, complexas, possivelmente estratificadas. Claro que isso não prova artificialidade. A natureza produz materiais estranhos. Vidro cósmico, poeira carbonizada, óxidos metálicos congelados, mas isso encurralou os cientistas. Se for natural, compõe-se de substâncias inéditas para nós.
Depois surgiram as análises químicas. Os dados espectrais sugeriam compostos presentes no solo marciano, silicatos, óxidos de ferro e até vestígios de dióxido de carbono. Uma coincidência curiosa, dado o seu encontro próximo com Marte. Poderia ter origem num planeta semelhante a Marte, destruído há eras num outro sistema estelar? Ou faria parte de algo bem maior? Detritos de uma estrutura antiga, um fragmento de tecnologia que vagueou pela galáxia durante éons? Ninguém o sabe. Ainda assim, as coincidências acumulam-se. O ponto de entrada orbital situa-se a 9 graus da mesma região celeste onde o sinal UAU foi detectado em 1977. A sua trajetória é quase idêntica ao plano eclíptico do nosso sistema solar, e o momento surge precisamente entre as órbitas de Marte e Júpiter, quando vários telescópios estavam já ativos para imagens planetárias, como se desejasse ser visto. Agora, enquanto o Tri-Inteligência Artificial Atlas contorna o Sol num efeito de estilingue, os astrônomos aguardam o seu reaparecimento. Se sobreviver ao periélio, o ponto mais próximo do Sol, teremos uma nova oportunidade de o estudar. Mas se desintegrar, desaparecerá para sempre, deixando apenas dados, conjecturas e o tênue pó de outro mundo disperso pelo espaço interplanetário. Ainda mesmo os dados que já possuímos valem ouro puro. A sua densidade indica que é bem mais massivo do que o previsto, talvez com bilhões de toneladas. A rotação mantém-se constante, sem rolamentos erráticos nem jatos de gás. A sua trajetória está impecável, sem detritos. Há algo que o mantém coeso de forma que os cometas comuns não conseguem. Para os astrofísicos, é um enigma fascinante. Para os filósofos, uma noção inquietante. Pois se o TREA e Atlas não for apenas mais uma pedra espacial, se for outra coisa qualquer, poderemos estar a presenciar o primeiro contato intencional entre civilizações distantes por anos-luz. Pensem nisto, vá há milhões de anos, noutro sistema solar à volta de outra estrela, algo foi enviado. Um artefacto concebido para resistir ao tempo, à radiação e à vastidão. Os seus criadores há muito extintos. O seu planeta talvez arrasado. Mas a sua máquina continua a navegar pelo vazio, a cumprir as derradeiras ordens de explorar, de percorrer, de perdurar. E agora, em 2025, de todos os lugares, em Marte, a humanidade depara-se com ele. Não pelos olhos de um astrônomo, mas pela objetiva de um rover, a nossa própria engenhoca, que capta discretamente uma imagem que pode ser o aperto de mão mais bizarro da história. Duas civilizações, dois exploradores robóticos, a cruzarem-se ao longo de bilhões de anos e bilhões de quilômetros, no mesmo palco sob as mesmas estrelas. Talvez aí resida a sua essência poética. Ainda que o TREA Atlas seja só uma rocha, ele liga-nos a algo superior. A cadeia interminável de matéria, gravidade e movimento que une todos os mundos. Cada visitante do vazio traz uma narrativa gravada nos seus elementos, um registro de sóis alienígenas e caos primordial. O TREA Atlas transcende a mera curiosidade científica. É um arauto cósmico, prova de que o universo pulsa com viajantes e que o espaço não é um abismo mudo. Se assim for, não somos os pioneiros na exploração, mas apenas os seguintes. Por enquanto, ele avança veloz, fugindo à vista para além de Marte, para lá do reino de Júpiter, deslizando silenciosamente de volta às estrelas. O seu rastro desvanece, mas as interrogações perduram. Quem o despachou? De onde partiu? E quantos mais como ele ainda rumam cá para baixo? Até lá, continuamos a vigiar. Continuamos a procurar. E de vez em quando, o universo responde não com palavras, mas com claridade. Um risco de luz num céu marciano avermelhado. Um instante imortalizado no tempo. A saga de um viajante que não devia existir. Eis o TRI. E Atlas, o intruso interestelar que desafia tudo o que julgávamos saber.